bom com vocês? Estamos de volta para mais uma videoaula de matemática. Vamos nos divertir estudando juntos? Então não se esqueça aí de manter o seu material sempre organizado, buscando a ajuda de algum adulto quando necessário e o auxílio do seu professor. Vamos aproveitar e chamar o nosso amiguinho aí, Betioguinha, para participar da nossa aula conosco? Vamos lá? Betioguinha, vem, estamos esperando por você. Oi galera, tudo bom? Vamos para a aula de hoje? Na aula de hoje vamos retomar o trabalho com prismas e pirâmides. Vamos explorar as características comuns desses sólidos geométricos. Você recortou e montou os modelos dos sólidos geométricos do material complementar lá das páginas 235 a 249 para realizar nossas atividades, hein? Eu montei. Ótimo! Observe então aí o quadro e acompanhe a leitura comigo, tá bom? Vou ler para vocês direitinho. Na primeira coluna nós temos o poliedro construído, que pode ser um prisma ou uma pirâmide. Na segunda coluna, o nome do polígono usado como base para a construção dos poliedros. E por fim, na última coluna, nós temos um nome dado a esse poliedro, de acordo com a sua base. Olha só que legal aí! A gente consegue ver então o nome e o sobrenome dele. Vamos lá? Na primeira linha, nós temos uma pirâmide. Essa pirâmide tem como base um triângulo, que é um polígono de 3 lados, tá vendo? Esse poliedro é chamado de pirâmide triangular. Agora vamos para a segunda linha. Aí nós temos uma outra pirâmide, só que essa pirâmide tem como base um quadrado, um polígono regular de 4 lados, viu só? Essa pirâmide chama-se pirâmide quadrangular. Na terceira e quarta linhas, também temos exemplos de pirâmides. Na terceira linha, a pirâmide tem como base um polígono de 5 lados, que é chamado de pentágono. Então, essa pirâmide chama-se pirâmide pentagonal. A pirâmide da quarta linha tem como base um hexágono, que é um polígono regular de 6 lados, tá? Tá vendo aí? Essa pirâmide aí, então, é chamada de pirâmide hexagonal. Nas 4 últimas linhas aí, nós temos exemplos de prismas. Percebam que os prismas se diferenciam das pirâmides por terem 2 bases iguais, ou seja, não formam aí aquelas pontinhas que as pirâmides formam. Na quinta linha, o prisma apresentado tem 2 bases triangulares, que são aí, ó, formadas por 2 triângulos, viu só? Esse aí é o prisma triangular. Na sexta linha, o prisma apresentado é desenhado sobre 2 bases quadradas. As 2 bases deles são quadrados, polígonos de 4 lados. Esse aí é o prisma quadrangular. Na sétima linha, nós temos o prisma cujas bases são formadas por 2 pentágonos. Tá vendo aí? Os pentágonos são figuras geométricas de 5 lados. Esse prisma aí, então, recebe o nome de prisma pentagonal. E por último, nós temos o exemplo de um prisma aí desenhado sobre 2 bases hexagonais, que são formadas por 2 hexágonos, o polígono de 6 lados. Nesse caso aí, o prisma recebe o nome de prisma hexagonal, viu só? Vamos relembrar aí as principais diferenças e semelhanças dos prismas e pirâmides? Nas pirâmides temos as faces laterais triangulares, enquanto nos prismas as faces laterais são retangulares. Alguns sólidos têm 2 bases, como os prismas, e outros uma base apenas, como as pirâmides. Temos prismas e pirâmides com base triangular, prismas e pirâmides com base quadrangular, temos prismas e pirâmides com base pentagonal, com base hexagonal. Sabe me dizer aí alguma coisa a mais sobre isso, Betioguinha? Fala pra mim. Temos prismas e pirâmides com 3 faces laterais, com 4 faces laterais e assim por diante. Muito bem, Betioguinha. Assim nós vimos que há características comuns entre os prismas e pirâmides, tá? E não somente diferenças, não é verdade? Agora vamos retomar também os elementos dos sólidos geométricos, como faces, vértices e arestas. Vamos começar aí com as pirâmides. Você pode ir contando nos sólidos que você montou. Dá só uma olhadinha aqui no quadro ao lado. Tá vendo só? Perceba que o número de lados do polígono da base será o mesmo número de faces laterais. Por exemplo, a pirâmide triangular tem 3 faces laterais, pois o polígono da base é um triângulo. Mas o número total de faces são 4. As 3 faces laterais mais a base, que também é uma face.
Assim, o número de face de uma pirâmide é sempre 1 a mais que o número de lados do polígono da base. Por exemplo, o quadrado, 4 mais 1, que é igual a 5. O pentágono, 5 mais 1, que é igual a 6. E assim por diante. E o mesmo vale para os vértices. O número de vértices é igual ao número de faces, ou seja, o número de lado do polígono da base mais 1. Perceba também que o número de arestas da pirâmide é sempre o dobro do número de lados do polígono da base. Por exemplo, a base da pirâmide triangular é um triângulo. Assim, o número de arestas será 6, pois 2 vezes 3 é igual a 6. O da pirâmide quadrangular, o número de arestas é 8, pois 4 vezes 2 é igual a 8. É sempre muito importante aí estar atento à figura que forma a base para saber o número de lados que ela tem. Agora vamos ver os prismas? Dá só uma olhadinha no quadro de prismas aqui, ó. Tá vendo? No caso dos prismas, o número de faces é igual ao número de lados de uma das bases mais 2 unidades. Assim, se a base é um triângulo que tem 3 lados, o número de faces será 3 mais 2, que é igual a 5. Se a base é o quadrado, que tem 4 lados, o número de faces será 4 mais 2, que é igual a 6, e assim por diante. Sempre somando 2 ao número de lados da figura que forma a base. Fácil, né? Para os prismas, o número de vértices é o dobro do número de lados de uma das bases. Ou seja, se uma das bases é um triângulo, então o número de vértices será 3 vezes 2, que é igual a 6. Se for um quadrado, será 4 vezes 2, que é igual a 8 e assim por diante. Nesse caso aí, ao invés de somar 2, eu devo multiplicar por 2 o número de lados aí da figura que forma a base do prisma, tá? Agora, quanto ao número de arestas, devemos calcular o triplo do número de lados de uma das bases, tá? Ou seja, multiplicar por 3. A base triangular, 3 vezes 3, que é igual a 9. Base quadrangular, 4 vezes 3, que é igual a 12. E assim por diante. Nunca se esqueça, dobro é o mesmo que multiplicar por 2. E triplo é o mesmo que multiplicar por 3. Agora é com você. Faça aí as atividades 1, 2, 3 e 4 das páginas 74 e 75. Lembrando que você pode pausar o vídeo sempre que necessário e caso tenha alguma dúvida aí, pergunte ao seu professor. E por hoje é só. Eu fico por aqui e nos vemos na próxima videoaula. Um beijo carinhoso, fiquem bem, tchau!